O presidente Lula assumiu a presidência temporária do Mercosul nesta terça-feira. No discurso de posse, ele falou em executar pautas ambiciosas. Lula também falou que o Mercosul precisa ter uma postura mais firme, que vai ampliar os mercados e rever e avançar em acordos comerciais com o Canadá, Coreia do Sul e também Singapura. Por fim, o presidente disse que Dilma, no comando do BRICS, deverá contribuir com os países latino-americanos. Pretendemos aperfeiçoar nossa tarifa externa, como evitar que barreiras não tarifárias comprometam a fluidez do nosso comércio. A adoção de uma moeda comum para realizar operações de compensação entre nossos países contribuirá para reduzir custos e facilitar ainda mais a convergência. Retomaremos uma agenda externa ambiciosa para ampliar o acesso a mercados por nossos produtos de exportação. Estou comprometido com a conclusão do acordo com a União Europeia. Vamos revisar e avançar nos acordos em negociação com Canadá, Coreia do Sul e Singapura. Com a companheira Dilma Rousseff, à frente do Banco dos BRICS, novos horizontes se abrem para o Mercosul reduzir as assimetrias dos seus membros. Ainda durante o discurso de posse, Lula voltou a criticar a União Europeia e disse que o bloco sul-americano precisa dar uma resposta mais firme em relação às demandas que estão sendo apresentadas pela UE para fechar acordos entre os dois mercados. O instrumento adicional apresentado pela União Europeia em março deste ano é inaceitável. Parceiros estratégicos não negociam com base em desconfiança e ameaça de sanções. É imperativo que o Mercosul apresente uma resposta rápida e contundente. Os presidentes dos países membros assinaram a declaração conjunta da cúpula do Mercosul, com exceção do presidente do Uruguai. Luiz Alberto Lacalle Pou disse que não concorda com o protecionismo do Mercosul e que por isso seguirá com um acordo bilateral com a China. É a quarta vez que o Uruguai se recusa a assinar o documento. Brasil, Argentina e Paraguai entendem que uma aproximação com a China pode enfraquecer o bloco para negociar com outros mercados. Outro ponto que chamou a atenção da reunião foi a cobrança feita pelo Paraguai e pelo Uruguai sobre a necessidade do Mercosul tomar uma posição em relação à Venezuela. As críticas ao governo de Maduro ganharam mais peso após a principal opositora do ditador ter sido considerada inelegível para a eleição de 2024. O posicionamento dos líderes atinge diretamente o presidente Lula, que recentemente afirmou que as acusações contra o país vizinho se tratam de uma narrativa. Vamos lá, tentar reduzir meu comentário aqui, mas tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Primeiro, o Lula confia na Dilma para resolver alguma coisa. Pensem vocês aí o que vocês quiserem sobre o assunto. Vocês sabem o que eu penso. Ponto 2. Vamos lá, gente. Vamos lá. A imprensa brasileira não dá a manchete verdadeira. Mercosul em crise, tem Lula fazendo devaneios. Escuta, o Uruguai está indo embora. Esta é a realidade do Mercosul. Por causa das maluquices de moeda única, por causa de ultimatos que querem dar para a União Europeia. O Lacalle já passou do ponto, e qualquer analista internacional sério vai dizer isso, já passou do ponto da insatisfação para fazer confusão pública. Ele vai para uma reunião do bloco e diz, eu vou fazer contrato sozinho com a China. E as pessoas querem olhar, não, porque eu vou fazer contratos ambiciosos. Gente, vamos olhar para a realidade. Há um caos, está pegando fogo o cabaré, no português bem claro. E as pessoas querem achar ali que uma fala iluminada. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Outra coisa, o assunto principal não é essa loucura da moeda única do Lula. Ele tem fixação por isso, já perceberam? Toda hora ele fala. Uma moeda que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Uma moeda que só vai interessar quem tiver a emissão dela. Como é que você vai vender para os Estados Unidos com uma moeda que não é o dólar? Como é que você vai vender para a União Europeia uma moeda que não é internacionalmente aceita? Então, parem de loucura. O que é importante é falar sobre a democracia aqui no continente. E aí, o Lacalle e o Benítez, do Paraguai e Uruguai, deram um belo puxão de orelha no Lula. E a imprensa também não falou. Eu estou aqui, inclusive, com o jornal La Nación, que é o principal da Argentina, dizendo isso. O Paraguai e o Uruguai, eles estão condenando lá a inelegibilidade da Corina Machado, que é a principal oposicionista
do ditador Nicolás Maduro, e puxaram a orelha dos outros países, inclusive do Lula. Escuta, nós temos que falar sobre isso. O Lula veio lá, eu não sei sobre isso, não me interessei em saber. Sabe aquela coisa, aquele discurso assim, olha, eu não sei sobre isso, não vou falar. Tinha que saber, Lula, é importante. Você tem uma ótima relação com o Maduro. Ligue para ele, é seu amigo. Você recebe ele aqui dando abraços efusivos. E pela primeira vez, Pedroso, para passar a bola para você, o Lula admitiu o que nós adiantamos aqui, nesta bancada. O que o Papa pediu para ele. Lembra que eu falei aqui? O Papa pediu para o Lula intervir lá com o amigo dele, o Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, para soltar os religiosos católicos presos. Pela primeira vez em público, ele admitiu isso lá no Fórum do Mercosul. É uma vergonha atrás da outra. Uma vergonha atrás da outra. Com essa questão do Lula assumir a presidência do bloco, a gente só passa vergonha. Veja só, ele quer reabilitar para o bloco, Mark, a Bolívia, a Venezuela, e está deixando sair um parceiro importante, membro fundador, que é o Uruguai. E por que ele faz isso? Porque além de medidas protecionistas, ele está com a cabeça fora da realidade. Fora da realidade. Porque ele está muito mais preocupado em agradar ali os seus parceiros do Foro de São Paulo. E veja, a postura do Lula segue uma sequência. Eles tiveram uma reunião ali no Foro de São Paulo, decidiram algumas questões e agora ele vem com toda essa narrativa da democracia, reforça isso, que a Venezuela é uma democracia, reforça esse interesse em sair distribuindo dinheiro. Agora, Marco, ele já fala que não, vamos ter a moeda, né, uma moeda própria local lá na frente, mas a gente pode ter agora circulação entre moedas aqui. Eles estão querendo aceitar o peso argentino pelo valor que o governo diz que ele tem. Qualquer pessoa que já foi para a Argentina ou planeja ir para a Argentina sabe que existem vários tipos de valores e câmbios envolvendo o peso argentino. Então só uma operação cambial ali entre os países já seria o socorro que a Argentina tanto busca. Então a gente precisa abrir o olho para o que está acontecendo. Então acerta ali o Lacalle quando ele defende a liberdade e quer fazer acordos que beneficiem o seu país. E isso choca alguns militantes de esquerda. Para eles é uma novidade, um presidente que defende os interesses do seu país. Eu gostaria muito que o presidente do Brasil tivesse uma postura parecida, Mari. Que ele defendesse um gasoduto no Brasil, que ele defendesse estradas no Brasil, que ele defendesse medidas comerciais importantes para o Brasil e não para os seus amigos, para os seus companheiros e camaradas, porque disso a gente não aguenta mais pagar a conta. Tem até um levantamento feito pela CNN Brasil, né, que ele encontrou mais o Alberto Fernandes, presidente argentino, do que alguns ministros do governo dele. São as prioridades. Seguindo aqui, falando do Lula, ele esteve lá em Foz do Iguaçu e anunciou recursos para a conclusão das obras da Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA. Serão destinados 600 milhões de reais provenientes da Itaipu. Um convênio aí entre a usina e também a universidade foi assinado e garante a retomada das obras, o que inclui um prédio de 18 andares, o bloco de salas de aula e o restaurante. Ainda durante a visita a Foz do Iguaçu, o presidente anunciou o repasse de 17 milhões e 800 mil reais pela Itaipu ao governo do estado para aquisição de equipamentos destinados a 278 escolas de 54 cidades da região oeste do Paraná. Era esperada ainda a liberação de verbas para a conclusão da perimetral até a nova ponte entre Brasil e Paraguai, mas essas expectativas foram frustradas. O Lula não falou sobre a ponte da integração. Não falou porque é a obra do Bolsonaro. E como é que eles tratam o negócio? Olha, como é a principal obra do governo Bolsonaro, a única iniciada e concluída no seu mandato, eles não querem que a ponte funcione. Hoje a ponte está lá, é uma ponte bonita, linda, estaiada, iluminada de noite, mas não passa nenhum carro sobre ela, porque não tem a via de acesso. A chamada perimetral, que vai dar acesso à ponte, custa 323 milhões de reais, tá? E nada de dinheiro para concluir essa obra. Já a tal da UNILA custa 800 milhões de reais. 800 milhões de reais. Hoje é um prédio abandonado. Quem vai visitar Itaipu consegue observar lá um prédio abandonado, o esqueletão, do lado esquerdo ali da entrada principal da usina. Tá ali, uma obra do Niemeyer, né? E aquela festa. E não sabe nada, é um símbolo do desperdício de dinheiro do Lula, porque começou no governo dele essa obra aí. Aí a Dilma não terminou. Aí o PT agora quer resolver a obra que eles deixaram para trás. Mas o que é mais importante agora? Gastar 800 milhões de um projeto que está praticamente enterrado, ou fazer a perimetral para ligar a ponte à cidade e as pessoas poderem utilizar no dia a dia a ponte? Não dá para fazer uma coisa mais barata lá na UNILA?
importante é a sala de aula, não é, Pedroso? Acho que dá para montar uma sala de aula mais barata do que fazer uma obra faraônica, projeto Niemeyer, não sei o quê, gastar 800 milhões, vai custar mais, porque quando iniciar 800 milhões é porque vai gastar mais de 1 bi, pode ter certeza. Vai ter aditivo, vai ter problema na obra, vai ter um monte de coisa. Então, o que é mais importante nesse momento? Qual que é a prioridade? Governar é ter prioridades. É resolver a ponte que está lá, hoje ligando nada a lugar nenhum, ou fazer o prédio para lacrar para a esquerda. Qualquer pessoa com bom senso sabe que é a ponte. Principalmente que ela vai facilitar a circulação de cargas. Olha a falta de interesse com o Paraná. Essa circulação de cargas, ela inclusive potencializaria o nosso porto. Potencializaria toda a circulação aqui comercial. De fato ajudaria, se ele está preocupado com o Mercosul real, que é esse que faz comércio, esse que desenvolve, ele olharia para a ponte. Mas não, é uma lacrada atrás da outra, e mais do que isso, uma ignorância atrás da outra. O ódio do discurso dele ontem, eu parei para assistir, tá? Ele falando que de titica, falando, sabe, ódio atrás de ódio, mentindo, enganando, falando que a primeira universidade do Brasil é de 1920. É o ignorante, ele não sabe. A universidade aqui do Paraná é de 1912. Então, assim, não, é impressionante a diferença. Veja, você teve um discurso ideológico do presidente de Itaipu, Mark. O Enio fez ali um discurso ideológico, falou da questão dos povos indígenas, da ação social do Itaipu. Perfeito. Ele tem uma visão ideológica diferente da minha, mas ele fez o papel dele. Agora o Lula estava descontrolado. Ele não conseguiu descer do palanque. Então é assustador o que a gente tem que escutar e ver, e mais do que isso, é ele que toma a decisão desse tipo de investimento e a gente fica ali assistindo, estarrecido, alguém que não entende de universidade e não entende de Mercosul, decidindo os rumos e prumos da nossa política. E aí, Pedro, sabe o que me irrita? Essa discussão não é Bolsonaro ou Lula, ela é maior que isso. É o nosso dinheiro. Aí você tem lá um prédio pela metade, que custou já um dinheirão e precisa de mais dinheirão para terminar. Tá lá há quase 10 anos abandonado, um esqueleto. Aí você tem uma ponte que não liga nada a lugar nenhum, porque não fizeram a rua que liga ela ao resto da cidade. E aí você tem 2 obras onde foram investidos milhões e milhões do nosso dinheiro que a gente não pode usar. É disso que nós estamos falando. Você lulista, você bolsonarista, é isso que nós estamos falando. É que a gestão pública não existe nesse país. É disso que nós estamos falando.